לא שאותנו תהיה מ... Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia. Se você quiser depois conhecer melhor a congregação, você pode visitar moresteyeshua.org.br. Inclusive, nesse canal do YouTube tem o link, né, eu creio que tem, né, Lourdes, o link para o site, para você conhecer melhor os nossos, nosso princípio de fé, nosso local aqui onde nos reunimos. Estamos hoje estudando a 46ª porção semanal, a Parashá da Torá, da lei, chamada Lei de Moisés, Parashá Ekev, que é traduzido como por causa ou porquê, e está no capítulo 7, a partir do versículo 12, de Devarim, Deuteronômio, até o capítulo 11, versículo 25, e as porções dos profetas, está aí na tela para vocês, Yeshayahu, capítulo 49, até 50, versículo 14 até o 51, 3, e João, capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 59. Hoje são 22 de Av, o mês judaico de Av. Que Adonai nos abençoe, nos dê um Shabat pleno. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Kleber. Hoje, uma novidade para vocês, nós temos o irmão Kleber ministrando aqui o estudo da Parashá. É a primeira vez que o Kleber ministra o estudo da Parashá aqui. E é uma boa novidade para nós. Vamos orar para que o Kleber seja usado por Adonai para trazer a palavra dele para nós. Adonai, nessa hora, em nome de Yeshua, toma o Kleber em tuas mãos, que ele seja teu profeta no nosso meio, que a boca dele seja a tua boca no nosso meio, que ele traga para nós um entendimento novo da tua palavra, não digo no total, porque o tempo é tão curto, mas que possamos sair melhor do que o que chegamos, que ele traga para nós conhecimento de coisas que às vezes a gente lê e não entende, mas lá um belo dia o Senhor nos mostra e nos alegramos em entender algo novo. A tua palavra é tão ampla que parece se renovar a cada dia. Usa o Kleber nessa manhã, nós te pedimos, e nos abençoa em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom mais uma vez a todos os irmãos. Shabbat Shalom a todos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Considere também se inscrever em nosso canal, não é verdade? Dá um like aí, para que você possa ser abençoado com todas as mensagens, né? Todas as ricas mensagens que tem em nosso canal. Amados, para mim é motivo de alegria estar hoje nessa responsabilidade de estar trazendo essa reflexão, mas eu creio também que é motivo de alegria de todos nós, de cada um de nós em particular, de estarmos aqui a cada sábado louvando, glorificando e exaltando o nome do Eterno. Não é verdade? Essa Parashá, ela é uma Parashá muito rica, onde eu pude perceber nas suas entrelinhas que tinha e tem várias instruções importantes para a nossa vida. Ela é tão rica que eu fiquei assim meio, como que um pouco confuso com qual mensagem eu poderia trazer e pedir ao Eterno que me conduzisse, né? Porque na realidade nós temos que ser apenas um canal, né? Quem fala é o Eterno. E essa Parashá, ela fala muito sobre leis, mandamentos, estatutos, ordenanças,
Mas ela fala também sobre bênçãos e promessas. Ela toca nesse assunto de uma certa recompensa da parte do Eterno pelas nossas atitudes e ações. Porque quando se fala em bênção, em promessas, a gente logo pensa em coisas materiais. Mas a gente sabe que o mais importante são as bênçãos espirituais. Mas nós sabemos também que nós ainda não partimos para a eternidade, não é verdade? Nós vivemos em uma terra física que precisamos de recursos. Então, nós precisamos sim almejar as bênçãos espirituais, mas não é pecado almejar as bênçãos materiais. As bênçãos e as promessas de Deus estão escritas e nós podemos tomar posse delas. Pronto. Bom, está aqui o primeiro capítulo, o primeiro verso dessa paraxá, já foi lido aqui, mas é sempre bom a gente repetir, né? Um escritor muito famoso diz que a repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos lá. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos os guardastes e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite e as criações das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo. Na terra que jurou os teus pais, a teus pais dar-te, bendito serás mais do que todos os povos. Devarim 7, 12, 14. É interessante que logo no início da paraxá, nós observamos essas bênçãos e promessas para o povo de Israel. Só que existe um detalhe ali. Guardardes e cumprires. Ou seja, não é só guardar, mas é cumprir também. Nessa paraxá observamos Moisés fazendo um apanhado de todos os feitos do Eterno, seus sinais, milagres e maravilhas, desde a retirada do povo do Egito à sua trajetória de 40 anos no deserto. Moisés enfatiza a repetição das leis, mandamentos e estatutos que foram dados pelo Eterno, para que fossem obedecidos, e, na oportunidade, dá algumas instruções do que deveria ser feito ao entrar na terra prometida, como queimar, destruir todos os ídolos, não se apossar da prata nem do ouro oferecido aos ídolos, não levar para casa nada que fosse abominável. Então, além das bênçãos e promessas, tem também algumas instruções. Não é só bênção, não é só promessa. Tem algumas instruções também. É bem verdade que nessa paraxá observamos promessas e bênçãos sendo narradas por Moisés, pelo fato do povo estar às portas da tão sonhada terra prometida. Eles finalmente veem a real possibilidade das promessas que foram feitas a seus pais serem cumpridas, com todas as sortes de bênção, como uma terra que mana leite e mel, uma terra rica em minério, uma terra que dá suas chuvas no tempo certo, abundância de azeite, vinho e trigo, a possibilidade de grande fartura e riqueza. Porém, observamos também nessa paraxá alguns pontos importantes narrados por Moisés, concernente à obediência ou
seja, obrigações a serem cumpridas e ensinamentos que não poderiam ser esquecidos. Não se esquecer de Adonai. Ou seja, Moisés dá essa instrução. Quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês finalmente alcançarem a promessa, não se esqueça de Adonai. Por que será que Moisés fez questão de dar essa ênfase? Porque muitas vezes o ser humano tem essa peculiaridade de se esquecer do abençoador quando recebe suas promessas, quando recebe suas bênçãos. Então, eu costumo dizer que o ser humano ele tem um pouco de memória fraca, né? Porque ele se esquece muito fácil de como essas promessas se cumpriram, de como essas bênçãos foram alcançadas, né? E Moisés faz questão de salientar isso. Não se sintam orgulhosos quando adquirirem riquezas e a conquista da terra. Ora, se você se esquece de como você conseguiu, de como você alcançou, de que quem foi o intermediário dessas bênçãos foi o Eterno, logo você vai dizer em seu coração: eu consegui. Foi com o meu braço que eu conquistei. Porque você esqueceu. O tempo passou e você se esqueceu que foi o Eterno que proporcionou essas bênçãos e promessas na sua vida, nas nossas vidas. Não pensar que estão recebendo a terra por mérito próprio. Também é um ponto que Moisés salienta. Porque Moisés, instruído por Adonai, diz ao povo: olha, não fiquem pensando que vocês estão conquistando essa terra por mérito próprio, por justiça própria. E ele ainda explica: vocês estão recebendo essa terra é por causa da injustiça desse povo que nela está. Então, nada de ficar orgulhoso, dizendo eu consegui, é mérito meu, eu sou justo, é por causa da minha justiça que eu consegui. Então, Moisés faz questão de tocar nesse ponto. Não se esquecerem do quanto eles foram teimosos e incrédulos. Ou seja, Moisés ressalta que não é pela sua justiça, não é pela minha justiça, não é pelo meu mérito. Porque nós somos um povo de dura cerviz. Então Moisés faz questão de lembrar: olha, lembre-se que lá atrás o quanto você foi teimoso, o quanto vocês foram incrédulos. Então não é por mérito próprio, não é por justiça própria. É graça. É graça. Somente isso. O grande pecado que cometeram do bezerro de ouro. Ou seja, Moisés traz à tona para que eles possam se convencer de que realmente eles estão adquirindo aquela terra, não é por mérito próprio, não é por justiça própria, e Moisés traz à tona um dos maiores pecados que eles cometeram, que foi o pecado do bezerro de ouro. Moisés faz questão de trazer esse pecado à memória deles, para que eles possam ter essa certeza que é tão somente por graça e misericórdia que eles estão ali adquirindo essa terra. A importância de circuncidar o coração. Quando eu vi isso, eu me lembrei, porque não tem como obedecer se você não tem ciência. Mas também não basta ter só a ciência ou o entendimento. Tem que ter a obediência prática. Não é verdade, amigo Chico? A importância da justiça e da misericórdia para com o próximo. Ou seja, o Eterno faz questão de lembrar ao povo de Israel que apesar de ele estar tomando posse em uma terra que seria deles, um dia eles estavam em uma terra que não era deles. E que eles eram estrangeiros. E como eles eram maltratados nessa terra. E diz: olha,
não faça o mesmo que fizeram com você. Porque eu sou o Deus que amo também o estrangeiro. Eu amo também o estrangeiro. Então, trate bem o estrangeiro. Trate bem o pobre. Nós vamos ver alguns versículos mais na frente. Então, a importância de praticarmos a justiça e a misericórdia. Qual é o cenário aqui? Para nós podermos estar situados na situação. O Eterno, através de Moisés, retira o povo seu do Egito, não é verdade? Para a direção de Canaã, para a direção da terra prometida, né? Depois de algum tempo, chega às portas da terra prometida, o Eterno permite que Moisés envie os espias são enviados, por 40 dias eles ficam espiando a terra, mas o medo e a incredulidade toma conta do coração de 10 espias. E esses 10 trazem essas notícias que não agradam ao povo. E essa incredulidade, essa falta de fé, penetra no coração de todo o povo. E o Eterno diz o seguinte, em outras palavras, porque vocês não creram, para cada dia que vocês espiaram a terra, vocês vão passar 40 anos no deserto. Ou seja, a porta da terra prometida, a porta de adentrar a terra prometida, há um retrocesso, por falta de fé e por incredulidade. Eles poderiam ter tomado posse da terra prometida naquele momento, mas por causa da incredulidade dos corações, passaram 40 anos no deserto. Mas passaram esses 40 anos, passou essa geração, e finalmente, mais uma vez, eles estão diante da terra prometida. Ou seja, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Estão mais uma vez diante da terra prometida. Moisés, sabendo que não ia entrar, porque Adonai já tinha dito para ele que ele iria morrer, e que Josué que ia tomar o lugar dele, Moisés faz questão de fazer todo um apanhado de toda a trajetória para trazer à memória daquele povo, para que eles não viessem cometer os mesmos erros que cometeu no passado. Então, Moisés traz essa lembrança. Esse é o momento, esse é o cenário. Qual o objetivo de toda essa narrativa de Moisés? Lembranças, despertamento e aconselhamento preventivo. Então, Moisés traz a lembrança do povo, os erros que eles cometeram, os pecados que eles cometeram, os milagres e maravilhas que Adonai fez nesses 40 anos no deserto. Então, Moisés faz questão de trazer à memória a esse povo, mas também dá um despertamento. Tomem cuidado. Não vá cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Não vá cometer o mesmo pecado que vocês cometeram. E ele dá um aconselhamento preventivo. Vocês têm que fazer assim, assim e assim. E o que é que Moisés mais enfatiza? A obediência da lei e dos mandamentos. Se nós transcorrermos nessa paraxá do capítulo 7 ao capítulo 11, nós vamos perceber que o que mais Moisés enfatiza é a obediência da lei e dos mandamentos. Nenhum desses pontos narrados por Moisés é tão enfatizado quanto a observância da lei. O que nós podemos observar nessa paraxá é uma ênfase muito grande na obediência. É notório nessa paraxá as bênçãos e recompensas que aguardam os israelitas na conquista da terra. Mas é importante salientar
que todas essas bênçãos e promessas são condicionais. Vivemos numa sociedade hoje onde se enfatiza muito as bênçãos e as promessas e pouco se fala em obediência. Ao contrário, se propaga muito a abolição da lei. Então hoje, nós vivemos um cenário que infelizmente se propaga as bênçãos e as promessas do Eterno de uma forma totalmente errada. De uma forma totalmente ao que nós conhecemos da Torá. E se esquecem da obediência. Infelizmente. É errado almejar bênçãos materiais da parte do Eterno? É claro que não, pois Ele mesmo estimula que esperamos essas recompensas da parte dEle. Amados, dezenas e dezenas de versículos, capítulos, aonde nós podemos ver promessas e bênçãos do nosso Eterno para nós. Dezenas. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda conversando e discutindo sobre esses versículos. Porque são muitos, não são poucos. Eu separei só alguns aqui, para termos uma ideia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Salmo 1. Mas o que tem de interessante em todos esses versículos, capítulos, que falam de promessas e bênçãos, é porque são todos condicionais. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem os seus mandamentos, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aí você pode dizer assim, não, mas aí está em Salmos. Salmos, né? Quem foi que escreveu os Salmos? Então, tudo bem. Vamos para Devarim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu não quis relatar aqui, colocar essas bênçãos, porque, meu irmão, esse capítulo de Deuteronômio é um dos maiores capítulos que fala sobre bênçãos e promessas de Deus. É um dos maiores. Todas condicionais. Todas elas condicionais. Se obedecer, se ouvir a minha voz, se atentarem pela minha instrução. Todas condicionais. Será, pois, que se ouvindo estes juízos e guardares e cumpridos, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou aos teus pais, dar-te-á. Bendito serás mais do que todos os povos. Devarim 7, 12 e 14, que é essa paraxá que nós estamos lendo. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu ainda não tinha visto uma passagem que fosse compatível com Deuteronômio 28. Porque as bênçãos e promessas de Deuteronômio 28, ela contempla todas as áreas de sua vida. Sua área espiritual, saúde, financeira, empresarial, familiar, conjugal. E eu fiquei surpreso quando eu vi que Deuteronômio 7,12, dessa paraxá, é quase que compatível com Deuteronômio 28. Por quê? Porque quando ele fala, guardares e cumpridos o Senhor teu Deus, guardará a aliança e a misericórdia, que jurou a teus pais. Primeiro, Adonai vai te amar.
Tem bênção melhor do que essa? Ele vai te amar, amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, ou seja, a bênção familiar. A bênção familiar. O fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, as criações das tuas vacas, rebanho do teu gado miúdo. Irmão, bênção empresarial. O que o povo praticava naquele dia? Era investimento na bolsa de valores? Não. Agricultura, pecuária. Então, bênçãos na área do trabalho, né? Na área empresarial, na área financeira. Que jurou a teus pais, dar-te-á, bendito será do que todos os povos. Olha que promessa. Então, quando você obedece, quando a gente obedece, quando a gente ouve, quando a gente pratica, tem promessas, tem bênçãos, né? Agora, o difícil é obedecer, né? O difícil é obedecer. Essa é essa parte complicada do povo de Israel. Por isso que Moisés fez questão de enfatizar tanto a obediência. Um dos objetivos de Moisés era conscientizar o povo que, apesar deles estarem prestes a alcançar uma promessa tão esperada, a concretização dessas promessas, bem como a permanência das mesmas, dependeria de sua obediência e fidelidade ao Eterno. Ou seja, Moisés deixa claro que todas essas bênçãos e promessas eram condicionais. Condicionais a quê? Condicionais a uma obediência prática com atitudes, ações e comportamentos. Obediência prática. Então, irmãos, não é só obediência. É uma obediência prática. Qual a necessidade de Moisés ter de repetir todas essas leis e mandamentos aos israelitas? Eles não conheciam esses mandamentos? Eles não conheciam as leis do Eterno? Então veja bem, nós estamos diante dessa paraxá, onde o povo passou 40 anos no deserto. Nós estamos aqui diante de uma passagem onde esse povo, que são os filhos dos filhos que vão entrar à terra prometida, ou seja, se a lei do Eterno e os mandamentos foram dadas a esse povo lá no monte, nas tábuas, há mais de 40 anos atrás, será que esses filhos dos filhos não conheciam a lei do Eterno? Não conheciam os mandamentos? É claro que conhecia. Acordava e dormia com seus pais, ensinando. Porque a própria paraxá, nós vemos essa passagem, Moisés instruindo, que nós temos que destruir nossos filhos, né, pelo caminho, ao acordar, ao dormir, ao se levantar, não é verdade? Então é claro que esse povo conhecia. É evidente que esses povos conheciam, fazer aqui uma brincadeira, de Gênesis e Apocalipse. Claro que eles conheciam. Né? Mas por quê? Obediência ou entendimento? Qual eu pratico? Então eu queria trazer vocês de volta, de lá da Terra Prometida aqui para 2021, que estava todo mundo lá, né? Visualizando esse povo, bem perto da Terra Prometida, na porta da Terra Prometida, para entrar essa Terra Prometida tão sonhada. Né? E eu queria trazer todos vocês de volta aqui para 2021. Porque o final dessa história do povo de Israel nós conhecemos. Infelizmente, nós conhecemos. Desobediência, esquecimento, idolatria, né? Infelizmente, eles se esqueceram de Adonai. Mas o que nós podemos tirar desse ensino, dessa paraxá, para que nós possamos aplicar em nossas vidas e, quem sabe, não cometer os mesmos erros. Porque não é para isso que nós estamos aqui todo sábado, para aprender do Eterno, para aprender com a sua palavra e aplicar em nossas vidas. O que eu posso aprender com essa paraxá que eu possa aplicar na minha vida amanhã de manhã?
O que eu posso aprender com essa paraxá que eu possa aplicar na minha família amanhã de manhã? O que eu posso aprender com essa paraxá que eu possa aplicar nos meus negócios amanhã de manhã? O que eu posso aprender com essa paraxá para aplicar na minha vida espiritual hoje? O quê? Obediência ou entendimento? Qual eu pratico? O povo de Israel tinha muito entendimento. Eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam os estatutos. Mas o que estava faltando ao povo era prática. Prática. Era isso que estava faltando. Porque uma coisa é você ter entendimento de uma coisa. Outra coisa é você ter a prática. Existe uma grande diferença entre ter o entendimento da lei do Eterno e praticá-la. Será que não estamos cometendo os mesmos erros que o povo israelita cometeu? Nos enganando a nós mesmos quanto à prática da lei do Eterno? Ou seja, eu conheço a lei, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que precisa ser feito, mas a questão é, será que eu estou praticando? Será que existe prática na minha vida? Eu conheço, eu sei, eu tenho um entendimento, mas será que eu estou praticando? Será que estamos sendo como uma árvore plantada junto a ribeiros? Será que estamos sendo como árvore plantada junto a ribeiros? Que dá o seu fruto na estação própria? Irmãos, as maiores indagações do ser humano. Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Eu não tenho muita certeza de onde eu vim, mas eu tenho certeza de onde eu estou. E para onde eu vou vai depender das minhas atitudes que eu pratico aqui. Uma árvore tem um propósito, porque Deus, quando criou a árvore, criou ela com um propósito, não é verdade? Nascer, crescer, reproduzir e morrer, dar frutos. E a pergunta dessa manhã é: qual é o seu propósito? A grande pergunta é: qual é o nosso propósito? Eu não acredito que eu tenha o mesmo propósito de uma árvore. Eu acredito que nós tenhamos um propósito muito maior. Muito maior. Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? O Eterno te escolheu e te colocou aqui nessa terra com um propósito, com uma missão. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito? Será? Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não sejam mais teimosos, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Irmãos, essa passagem está dentro dessa paraxá. E eu fiquei me perguntando por quê? Por quê? Porque uma das coisas que a gente tem que fazer quando está estudando a paraxá é fazer perguntas para você mesmo, sabia? Por quê? Por que que o Eterno colocou essa passagem dentro dessa paraxá? Por que que o Eterno faz questão de, no meio de todas as instruções de mandamentos e estatutos para o seu povo em particular, por que que ele reserva um pedacinho dessa paraxá para falar do estrangeiro, do órfão e da viúva? Por quê? Eu fiquei me perguntando, por quê? Por quê? Será que tem a ver com o meu propósito? Será que tem a ver com o propósito? Será que tem a ver com a missão que cada um de nós temos em comum, independente do que você seja, do que você faça, com o que você trabalhe, não importa. Temos um propósito em comum. Temos uma missão em comum.
O Eterno não nos colocou aqui nessa terra em vão. Algum propósito nós temos. Alguma missão nós temos. Infelizmente, estamos vivendo uma sociedade muito individualista, onde só pensamos em nós mesmos. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois de mim sou eu de novo. Deixamos de nos importar com o nosso próximo. Quando estudamos as Escrituras, percebemos que se enfatiza muito sobre leis, mandamentos e estatutos, a obediência das mesmas, mas, afinal de contas, quais são todas essas leis e mandamentos do Eterno que tenho que praticar? Os 10 mandamentos, as 10 palavras, as 613, entre eles, leis, mandamentos, estatutos, ordenanças. Será que é isso? Será que foi esse o motivo de o povo de Israel não ter conseguido colocar em prática o que Moisés estava tentando ensiná-los? Ficaram confusos com tanto mandamento, tanta lei, que se perderam no meio do caminho? Ou foi apenas a falta da prática do dia a dia que os levaram a se perderem? Será? Se pudéssemos extrair de todas as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, uma única mensagem, qual seria ela? A base de um único mandamento, a transmissão de uma única mensagem, qual seria? Yeshua fez isso para a gente. Ele simplificou. E quando eu vi essa passagem, eu pensei comigo, quem entender essa passagem, entende toda a Torá. Quem entender essa passagem, entende todas as Escrituras. Chegou um momento que um dos doutores da lei chega para Yeshua e faz uma pergunta capciosa, tentando pegar Yeshua em algo que Yeshua responde. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Yeshua lhe disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a Torá. E ele complementa: e os profetas. Então, meu irmão, se a gente entender isso aqui, a gente entendeu tudo. A gente entende a nossa missão, a gente entende o nosso propósito, a gente entende por que nós estamos aqui. A gente entende o que o Eterno quer passar para a gente. Se a gente entender isso aqui. De que forma eu tenho obedecido? Com prática ou só com entendimento? Mas dirás a alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. De que forma a minha existência aqui está impactando esse mundo corrompido? Qual tem sido a minha contribuição para trazer a existência ao reino dos céus aqui na terra? Quando eu falo reino dos céus, é o reino do Eterno. Através da minha vida, vidas têm sido transformadas, famílias têm sido impactadas. Eu tenho exercido o meu propósito aqui nessa terra, a minha missão. Eu tenho multiplicado o meu talento. Vocês lembram da parábola dos talentos, né? Onde veio o Senhor, distribuiu uma quantidade de talentos para cada um. E ele vai embora, dá um tempo, volta de viagem e começa a fazer o quê? A cobrar. A cobrar a multiplicação desses talentos de cada um. E tem um que chega e diz: ó, o Senhor me deu 5, está aqui 10, o Senhor me deu 3, está aqui. Mas teve um que enterrou o seu talento. E ele diz: servo mau. Né? E ele recebe a recompensa dele que não foi boa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, me amará, será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Então,
Quem ama, pratica. Quem ama, obedece. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que obediência não tem nada a ver com sentimento de amor. Nada a ver. Obediência é prática. É prática. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, esse amor que ele está falando não é um amor sentimental, um amor superficial, não. É um amor de obediência aos seus mandamentos e estatutos. É disso que ele está falando. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amados, claro, sabemos disso. Nem todo mundo foi chamado para apóstolo. Nem todo mundo foi chamado para roche, para rabino, nem todo mundo foi chamado para presbítero, nem todo mundo foi chamado para missionário, para missionária. Mas nós temos que entender para que nós fomos chamados. Você tem que entender qual a sua missão, qual o seu propósito, para que você foi chamado. Eu acho que o que fez com que o povo de Israel se desviasse do caminho é porque eles não entenderam o propósito. Eles não entenderam o propósito. Qual era o propósito? Qual era o propósito? Ser luz para as nações, né? Não é isso? Não foi aquele povo separado pelo Eterno para levar a Torá para os 4 cantos da terra? Não foi para isso que o Eterno separou um povo pequenininho dos menores da terra? Não foi com esse propósito de levar a Torá, de levar a mensagem? Eles não entenderam isso. Será que nós não estamos cometendo os mesmos erros? Uma obediência sem prática é uma obediência débil. Por quê? Porque os que ouvem a lei não são os justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que lei é essa que Paulo está falando? Que lei é essa? Amados, devemos obedecer às leis e os mandamentos do Eterno. Sim. Mas qual é o intermédio? Qual é a base principal do mandamento? Eu obedeço por intermédio de quê? Qual é a mensagem que Yeshua está querendo passar nessa passagem, nesse versículo, nesses versículos? Qual é? A lei do amor. A lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei da Torá. Essa é o ensinamento, é o núcleo, é a base. É a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar como, irmão? Dizendo eu te amo, falando? Não. Praticando. Obedecendo. Essa é a lei. É a lei do Eterno. É a lei de Yeshua. Verdadeiramente eu tenho obedecido? Eu tenho cumprido o meu propósito? Eu tenho cumprido a minha missão?
Verdadeiramente eu tenho feito a diferença aqui nesse lugar? Que nós possamos, amados, meditar nessa paraxá, nesses ensinamentos. Assim eu finalizo. Eu queria deixar para os irmãos e para mim mesmo, porque nós que muitas vezes estamos na frente de uma obra, temos que ser os primeiros a praticar, os primeiros a levar isso em prática, os primeiros a aprender. Eu louvo a Deus por esta casa, pela vida do nosso Rocha Edivaldo, né? Valdo, tenho aprendido muito com eles. E não tem nada melhor, amados, do que nós ouvirmos palavras de instrução. Porque aí fora tem muita palavra de promessas, de bênçãos, de riquezas, mas é uma palavra de instrução, uma palavra de entendimento é que vai sustentar a sua vida dia após dia. Não é palavra de riquezas, de bênçãos materiais, não. São palavras de instrução. Era o que Moisés estava tentando ensinar o povo ali naquele momento. Instruindo. Que o Eterno nos abençoe. E eu agradeço essa rica oportunidade. E que o Eterno possa abençoar a cada um de nós. Muito obrigado, Edivaldo. Muito obrigado a todos. Amém, amém. Irmãos, eu queria anotei aqui uns comentários rapidinho. Acho que 4 minutos, depois pouco eu anotei ali. Maravilhosa mensagem de Kleber, muito edificante. Eu queria pontuar aqui umas coisas interessantes que me veio à mente ali enquanto o Kleber falava. Eu anotei aqui para não esquecer. O verdadeiro amor, a gente percebe que é baseado, tem a raiz na justiça, né? O verdadeiro amor, a raiz dele está na justiça. Quando Yeshua, né, isso é o que Kleber está falando. Quando Yeshua fala, amai os vossos inimigos. Não é você chegar abraçando seu amigo ou seu inimigo, porque não tem lógica. Você é um cara que quer lhe matar, quer o seu mal, você abraçando, beijando. Não, o Yeshua está dizendo o quê? Seja justo com ele. Assim como você é com seu filho, com seu cônjuge, com a pessoa que você ama, seja justo. Ou seja, o que é certo fazer para o seu amigo, você tem que fazer para o seu inimigo também. Ou seja, haja de modo justo, certo? Aí, baseado nisso, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Imagine dois casais. O marido está no velório da esposa e o outro está no outro casal, o outro marido está no velório da outra esposa. Um está se acabando de chorar no velório da esposa, morrendo de chorar, e o outro não bota uma lágrima. Está lá, sentindo a dor dele calado, não bota uma lágrima. E aí quem olha diz, para isso, não amava a esposa, não chora, e o outro está se acabando de chorar. Só que aquele que se acabava de chorar traía a esposa o tempo todo, tratava mal, e aquele que não põe uma lágrima para fora ali, respeitou e honrou a vida inteira. Quem amava mais, ao seu modo de ver? O que honrava. Chorar, até carpideira chora. Vocês lembram que antigamente existia, ainda existe até hoje, a profissão de carpideira, é paga para chorar no velório. Alguém morreu, não tem ninguém que goste, e aí para não ter ninguém no velório sem chorar, porque você chegar num velório e ninguém chora, é horrível, né? Aí se paga a carpideira para a carpideira chorar. E eu vi uns meses atrás uma carpideira dando entrevista no rádio. Existe até hoje essa profissão. Tem pessoas que ninguém gosta e aí alguém vai lá e paga a carpideira para chorar no velório. É ridículo, mas existe isso. Existia na antiguidade e existe até hoje. É raro, mas ainda existe. Ou seja, chorar, lógico, existe o choro. Não estou dizendo aqui que chorar é errado, não. Eu sou chorão como o quê? Mas chorar nem sempre é expressão de amor. A ação é que é a expressão de amor. Aquele marido lá, ou a esposa, que às vezes não bota uma lágrima para fora, meu pai, por exemplo, meu pai
Ver meu pai chorar era difícil demais, mas eu sei o quanto ele amava minha mãe. Ou seja, porque o verdadeiro amor é baseado em atos de justiça. E o outro ponto, anotei rápido, agora nem eu mesmo entendo minha letra, já viu? Quando o Kleber estava falando do povo, né, no deserto, interessante é que os mesmos que viram o mar se abrir, algo assim, eu considero o maior evento da história da humanidade, os mesmos que viram o mar se abrir, não acreditaram que Adonai podia destruir os gigantes. Não é interessante? Viu que Adonai teve o poder de abrir um mar, e não acreditaram que seria capaz de destruir os gigantes. Assim somos nós. Nós, seres humanos, somos meio estranhos, tem hora, né? Nós temos um comportamento, tem hora que a gente acredita plenamente em algo gigante, e às vezes é algo pequeno. É interessante, tem pessoas hoje, crentes, né, que, devido à força da teologia, que abrem mão de coisas grandíssimas, porque acredita que é pecado, e não quer cometer aquele pecado para poder agradar ao Eterno, mas não se submete a deixar de comer, por exemplo, uma comida, deixar de comer, por exemplo, uma carne de porco. As pessoas acham um absurdo e resistem, não aceitam algo pequeno, mas não se submete e acha que, olha, isso aqui eu não aceito, não. E às vezes aceitam uma coisa muito maior. Não é esquisito o ser humano? Uma coisa mais difícil, ela se submete e faz. Outras que é tão fácil, não aceita fazer. E para encerrar, quando o Kleber estava falando do amor a Adonai, que a pessoa entra, obedece, vê tudo ali, e depois, quando vem a bênção, está tudo muito bom, aí esquece. E eu me lembrei de eu aqui vou citar o nome, porque eu creio que ela está nos assistindo, eu vou citar o nome que eu achei tão bonito quando ela falou aquilo, que eu faço questão de citar. Talita, uma menina que frequenta aqui de vez em quando, vocês conhecem, Talita, filha de nossa querida Deusi, ela falou algo para mim que me impactou bastante. Ela disse que sente prazer, que o pai dela esteve doente, né? Já está bem, mas esteve muito doente, e ela precisou dedicar muito tempo e cuidado a eles. Ela me disse que quando ela gastava tempo, se cansava dedicando o cuidado aos pais, que ela se sentia feliz. Ela disse que sente prazer em retribuir aos pais o cuidado que eles tiveram com ela quando ela era criança. O cuidado de criá-la, aquele cuidado que os pais geralmente dedicam aos filhos. E ela sente prazer em retribuir esse cuidado aos pais. Eu acho, gente, isso é belo. Enquanto isso, tem filhos que, quando cresce, os pais envelhecem, põem num abrigo, num asilo e abandonam os pais. Os abrigos, os asilos estão cheios de pais abandonados pelos próprios filhos. Ou seja, filhos que receberam todos os cuidados dos pais, e quando os pais ficam velhos e não servem mais para os propósitos desses filhos, os filhos abandonam. É assim o ser humano. Então é a mesma coisa, aqueles que abandonam a Adonai depois que alcança o que deseja, alcança suas riquezas, seus bens materiais e abandona Adonai, é a mesma coisa desses filhos que quando crescem, ficam ricos, cheios de negócios, cheios de compromissos, pega os pais e coloca no asilo. É a mesma coisa. Eu creio que Adonai sente a mesma coisa, e o princípio, o que move as pessoas a agirem dessa forma, é a mesma coisa. O filho que abandona o pai e a mãe num asilo, o coração dele é semelhante àquele que viu as grandezas de Adonai, como a gente viu alguns no passado e até hoje é assim, e depois que está tudo bem, abandona, deixa de crer, coloca o reino de Deus como segundo, terceiro plano. É a mesma coisa. O sentimento é basicamente o mesmo, o que move o coração de quem faz isso é o mesmo. É por isso que os nossos pais precisam ser honrados. Porque se você não consegue honrar o seu pai e sua mãe, você não vai honrar o Criador. É por isso que Yeshua disse que era mais importante honrar o pai e a mãe do que fazer aquilo que eles faziam, dedicar o que era para os pais como oferta a Adonai. Porque se você não honra seu pai e sua mãe, que cuidou de você, ele garantiu a sua sobrevivência, dedicou todo o cuidado, você não consegue honrar eles, você vai amar o Criador que você não acredita? Não é de balela que você não vai.
Quem não ama o pai e a mãe não consegue amar nada mais. Nada. E às vezes eu penso, possa ser que eu esteja errado, que aqueles filhos que abandonam os pais nos asilos, nos abrigos, talvez, possivelmente em alguns casos, esteja dando aos pais aquilo que aqueles pais já haviam dado aos deles no passado. Talvez, não sei. Mas, não sei. Às vezes sim, às vezes não, né? Mas que isso que isso sirva de exemplo para nós, para que nós não venhamos. לא שאותנו תהיה מפשענו